Boa noite a todos os irmãos e nossas crianças. Mais uma vez, graças ao Senhor, nós estamos aqui reunidos para falar um pouco mais das coisas do Senhor, da sua palavra, aprender um pouco mais. E hoje a gente tem um temazinho novo para conversarmos aqui, e eu vou pedir o tio Dal para colocar o, o arquivozinho que eu fiz lá para a gente começar, tá bom? O nosso tema de hoje, tchan, 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 qual que será? Nosso tema de hoje é sobre força. Então, a gente vai falar sobre alguém que tinha muita força. Mas antes da gente começar a falar, a gente vai cantar um hino, só que esse hino aí ele é secreto, vocês vão ouvir e vão tentar descobrir que hino é esse. E esse hino tem até um trechinho que fala sobre força também. Aí, eu já dei uma dica. Opa, parece que falou aí. Valentina levantou a mãozinha, pode falar, Valentina. Eu sou tão fraquinho. Ela falou acho que ela falou um trechinho aí que ela acha que é do hino. Mais alguém acha que sabe aí qual é que é esse hino? Pode levantar a mão, pode falar. Lute. Emily levantou a mão, pode falar, Emily. Irmão, eu também acho que é essa. Vocês sabem qual é o número desse hino? O que vocês acham aí que é? No chat ninguém falou. E aí, Dal? Elas falaram um trechinho que pode ser do hino. Será que a gente escuta mais um pouquinho para ver se descobre? O que que você acha? Vou botar só mais um pouquinho, porque chegou mais gente aí que pode talvez descobrir, e aí depois a gente revela. Vamos lá. E aí, será que conseguiram identificar que hino é, qual o número ou qual o nome do hino? Lembrando que a gente tem duas respostas, de Emily e de Valentina. Eu apenas concordo com a primeira que respondeu. Vocês estão muito espertinhos hoje, viu? Tá um colando no outro, viu? É, Olha, muito bom, ninguém está muito querendo bom. falar. Então vamos revelar. E é o hino 32, mais vasto que o mundo. Então, Valentina,
pode cantar a primeira estrofe e Emily e Cecília canta a segunda estrofe. Valentina pode começar com a primeira, depois Emily com a segunda. Mais alto que o mundo, ainda mais alto que os céus, mais fundo que os mares, é o amor de meu Deus, tanta. E agora Emily. Eu sou tão fraquinho, tenho, porém, no Senhor santa alegria e prazer todo dia no seu amor. Santa alegria e prazer todo dia no seu amor. Tam. Aí, muito bem. Joinha aí para as duas. Quantos milhões de joinhas aí, João Miguel? Mais de 1 milhão de joinhas aí. Sim, joinha. Então, vamos continuar aqui. Agora que a gente ouviu, né, o nosso hino, aí a gente descobriu, eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Vamos ver o que vocês vão me responder. Alguém aqui consegue brigar com o leão? Algum de vocês? Não, Concordo com o primeiro que responder. Como assim, João? O que você acha? Você consegue brigar com o leão, João? Estou concordando com o primeiro que respondeu. O que ele respondeu, eu também concordo. Aí, se a pessoa disser que ela briga com o leão, você consegue? Aí eu discordo. Então, eu acho que aqui ninguém consegue brigar com o leão. Porque o leão, ele é um animal bravo, né? Ele é feroz. Só E se fosse, geralmente, e só se geralmente, fosse com uma faca longa. e geralmente os leões, eles são maiores, né? Do que a gente. Então, eu acho difícil brigar com o leão. Mas, na palavra de Deus, a gente vai, eu vou citar aqui para vocês uma pessoa que conseguiu brigar com o leão. Só que assim, nós somos seres humanos, a gente consegue entender que um ser humano não consegue brigar com o leão. Mas como que uma pessoa conseguiria brigar com o leão? Alguma coisa ela tem que ter de especial para poder conseguir. Então, a gente vai ler um pouco de alguns versículos da palavra de Deus para a gente entender, né, um pouquinho sobre essa história e um pouquinho do nosso tema, que é força. Então, vou pedir tio Dal aí para passar o próximo slide e a gente vai conhecer quem é esse personagem. O nome dele é Sansão. Não sei se vocês já ouviram falar de Sansão. Alguém já ouviu falar dele? Irmão, ele também, o poder dele vinha, e também a força dele vinha do cabelo. Então, então aí quando e também eles cortaram, e também, aí também o cabelo de Sansão, ele perdeu a força. Pois é, a gente vai ler um pouco do que está escrito na palavra de Deus e a gente vai entender. Aí a gente vai ver, né? Será que era do cabelo mesmo? Será que vinha de outro lugar? A gente vai entender isso aqui. Então, para começar, já que João começou a falar um pouco da história aí de Sansão, eu vou pedir você, João, para poder ler esses primeiros versículos aí para a gente começar a entender um pouquinho da história dele, tá bom? Você pode ler aí? Posso? Irmãos, pode também botar a imagem um pouco mais perto? Obrigado. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, terás filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa ruim. Eis que
conceberás, terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus entre os ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Obrigado, João. Então, crianças, a mãe de Sansão, né? Ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. Aí o anjo do Senhor, que aqui no caso é o próprio Senhor, se vocês se lembrarem de outras reuniões que a gente viu quando o Senhor Jesus aparecia ali no Antigo Testamento, ele aparecia nessa forma, conhecida como o anjo do Senhor. Então ele veio e falou que essa mulher, né, a mulher de Manoá, que ela iria ter um bebê, e que esse bebê seria um nazireu. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, só que um nazireu é um homem que ele é separado para Deus. Então, 3 coisas assim que a gente pode dizer que um nazireu tinha é que ele não bebia bebida forte, ele não cortava o seu cabelo e ele também não podia pegar, né, em nada que fosse morto. Então, eram princípios, né, físicos de uma pessoa que era nazireu separado para Deus, né? E aí toda vez que uma pessoa fazia esse voto de nazireado, né, nazireu, ele ficava separado para Deus, né, para poder estar a serviço de Deus. E aí Sansão, ele era um nazireu desde o ventre da mamãe dele. Então, ele não podia nem beber bebida forte, não iria cortar o seu cabelo e também não deveria tocar em coisas mortas. E aí, a missão de Sansão era livrar o povo de Israel dos filisteus, porque eles estavam ali afligindo Israel, né, perseguindo eles, mas só que eles estavam também perseguindo o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha sido desobediente, estava fazendo coisas que não eram boas diante dos olhos de Deus, e aí Deus foi e, como disciplina, deixou que os filisteus começassem a afligir eles, né? Só que aí, como Deus é misericordioso, o Senhor também ia prover alguém para poder parar com toda essa aflição, né? Porque muitos ali também clamavam, haviam pessoas sinceras que clamavam ao Senhor e pediam, né, por misericórdia, e o Senhor proveu isso aí. Então, vamos para o segundo slide aqui. Aí Sansão aqui, nessa parte da história que a gente vai ver, ele já está crescido, porque aqui ele era pequeno, né? Ele já está crescido, e aí, um dia, Sansão está passando por um lugar, e aí ele se depara com um leão. E agora eu vou pedir mais alguém para poder ler aqui. Eu vou pedir Jubes para ler aqui para a gente. Oiê! Pode ficar à vontade. Tá bom. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E, chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Obrigado, Jubes. Então, aqui nessa parte da história, a gente já começa a aprender uma coisa diferente. O Espírito de Deus, sabe o Espírito Santo, que hoje habita em nós e que não pode sair de nós, que somos salvos? Antigamente, o Espírito Santo, ele vinha, agia no homem, né, da forma que ele precisava que cumprisse-se os propósitos de Deus, e aí depois o Espírito ia e saía. Aí, nessa parte aqui, o Espírito Santo foi ali, estava com Sansão e deu força para Sansão. E aí ele foi e conseguiu fazer isso com o leão. Então, olha só o que a gente já está aprendendo.
será que a força de Sansão vinha realmente do seu cabelo? Ou será que vinha de outro lugar? Então, vamos continuar a história para a gente ver. Vou pedir Dalva para passar o próximo aí. Lembra que eu falei que Sansão, ele tinha uma missão, que era livrar o povo de Israel? Então, ele tinha essa missão. Um nazireu, uma pessoa separada para Deus, ele faz, né, esse voto, tem esse voto junto com Deus ali, para que ele sirva ao Senhor, esteja com sua vida devotada para o Senhor, e ele deveria seguir este caminho. Ele não poderia desobedecer o Senhor. E aí eu vou contar aqui com a ajuda de vocês para a gente ler mais uns versículos, e aí vocês vão ver que ele não podia também contar sobre o voto dele com Deus. E aí ele desobedece a Deus. E a desobediência dele acaba causando uma consequência. Emily, você pode ler esses versículos para a gente? Posso sim, irmão. É o 18 e 16? 18 e 19, esses aí que estão na tela. Ah, sim, tá certo. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrirá todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram até com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Obrigado, Emily. Então, Sansão, ele conheceu uma moça chamada Dalila. E aí, os inimigos de Sansão falaram para ela enganar ele e perguntar qual que era a força dele. E aí, Sansão, né, tentou ali enganar Dalila, até que ele ficou, né, nervoso, porque ela ficava só perguntando para ele, e ele contou para ela que ele era nazireu, desde quando ele era pequeno, e que aí ele falou para ela que a força dele residia no cabelo, né, se rapasse o cabelo. Mas só que, pelo que a gente está lendo na palavra, não era do cabelo que vinha a força, e vinha-se do Espírito Santo, do próprio Deus. Só que essa força, né, que o Espírito Santo dava a ele, era pelo fato de ele ter esse voto com Deus. No momento que ele vai e conta para ela, né, ele quebra esse voto. E aí vão lá e raspam a cabeça dele, né? Arrancam a cabeça, não, tira essas tranças aí do cabelo dele, e essa força se vai. Mas não quer dizer que a força dele vinha do cabelo, mas sim do fato dele estar com esse voto, de estar separado, de estar com essa comunhão com Deus. Nesse momento ele quebrou isso. E aí, infelizmente, os filisteus conseguiram pegar ele, amarraram ele e deixaram ele cego. E prenderam Sansão e começaram, né, a colocar ele para ficar rodando em como é que é o nome, meu Deus? É tipo um moinho, como um animal, e deixaram ele amarrado lá. Zombavam dele, né? Provavelmente ficavam lá falando que ele agora não tinha força, ficavam zombando dele. E aí, chega um determinado momento que Sansão, ele faz o certo, ele lembra de Deus. Porque em toda a trajetória da sua história, né? Quem quiser depois ler um pouco mais sobre a história de Sansão, vai ver que o Espírito de Deus sempre o ajudava a vencer os inimigos. Mas toda vez que ele tomava uma decisão na carne. Ele não perguntava para Deus. A gente vai ver na história dele, ele clamando Deus, né? Pedindo água, depois que ele terminou a batalha. E agora, no próximo slide, que a gente vai colocar aí para vocês verem, ele falando com Deus novamente. Mas nas outras ocasiões, ele não consultava Deus. Ele ia e agia por conta própria.
Aí nas imagens aí vocês podem ver, né? A Dalila tramando ali para poder cortar as tranças do cabelo dele, e na outra imagem ali os filisteus já capturaram ele e deixaram ele cego. Aí esse agora eu vou pedir para Enzo. Pode ler, Enzo, para a gente? Aqui nessa parte aqui ele já está preso. Oi. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim e fortalece-me agora só dessa vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos dois olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em um em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram os mortos, e foram mais mortos os que matou na sua morte do que os que matarão em sua vida. Obrigado, Enzo. Então, crianças, Sansão estava preso em um lugar que era sustentado por duas colunas, e aí estava todos os príncipes lá, dos filisteus, um monte de gente, fazendo festa, zombando dele, e aí nesse momento ele se lembrou do Senhor, e ele pediu força para o Senhor. E o Senhor, como ele é gracioso, ele nos dá a força necessária para a gente andar, para a gente estar aqui nesse mundo. E nesse momento, o Senhor deu a força para Sansão e realmente ele conseguiu, na imagem dá para ver, ele conseguiu derrubar ali, né, forçar aquelas pilastras de uma forma que todo o lugar onde eles estavam ali desabou, né, caiu ali e todas as pessoas que estavam ali morreram, inclusive Sansão. E ele ele fez o certo, ele se lembrou do Senhor. E isso para a gente também é uma palavra para nos ensinar que nós devemos contar sempre com o Senhor. Nós não devemos agir na nossa carne, principalmente agora que nós somos salvos, né? Nós temos o Espírito Santo habitando em nós temos a palavra de Deus para poder nos guiar, nos ajudar nas nossas decisões, então não tem necessidade da gente tentar fazer as coisas por conta própria, porque nós temos um Senhor, alguém que é por nós, que nos ama e que cuida de nós. Então, sempre quando a gente tiver uma dúvida, quando a gente precisar de ajuda, ou simplesmente para poder agradecer, a gente tem que voltar os nossos olhos para o nosso Senhor, porque a nossa força vem dele. Ele nos deu algo precioso, né? A salvação, a vida eterna. Então, nós podemos contar com o Senhor. Podem ter certeza que se vocês chamarem pelo Senhor, Ele vai ouvir vocês. O Senhor, Ele pode não resolver aquilo que você está pedindo naquele momento, porque o Senhor, Ele enxerga muito mais do que eu, do que vocês, do que qualquer outra pessoa. Então, Ele sempre faz as coisas no momento certo, no momento em que Ele vê que é necessário. Então, pode ser que você fala com o Senhor hoje, está passando por alguma coisa, aí o Senhor não resolve naquele dia, mas pode ter certeza que o Senhor sempre tem algo precioso para nós. Às vezes tem coisa que a gente pede que o Senhor vê que aquilo não é legal para a gente, e aí o Senhor não dá. Então, a gente tem que ter essa comunhão com o Senhor para poder entender sempre os pensamentos dele, tá certo? Eu vou pedir tio Dal aí para passar para o próximo, que tem uma perguntinha aí, que eu quero ver se vocês estavam prestando atenção na reunião. Pode colocar aí para a gente, Dal, a imagem? Vocês estão me ouvindo aí? Sim, Espera aí parece que o computador aqui perdeu a conexão rapidinho. É tranquilo. que você consegue
Espero Oi, eu Dal. voltar aqui. Você tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Pronto, parece que o computador perdeu a conexão aqui, já deve estar voltando. Espera aí. Então vamos aguardar aí o tio Dal voltar. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vou fazer a pergunta do slide. Até Dal colocar aí. A força de Sansão, ela vinha do cabelo dele? Quem acha que sim e quem acha que não? Coloca no chat. Já temos algumas respostas ali. Valentina acha que não, a força não vinha do cabelo de Sansão. Discordo do primeiro. Jubes disse também que sim, que não vinha do cabelo. Rafaela também acha que não vinha do cabelo. Emily também. A Valentina colocou que a força dele vinha do Senhor. Então, é exatamente isso. A força vinha do Senhor. Não é a força de Sansão, não vinha do seu cabelo. O cabelo de Sansão, né, ser grande, o fato dele não beber vinho, né, e não ter que tocar em um corpo morto, eram características físicas do nazireu, né? Mas a força do nazireu, o voto dele, a comunhão, ela só podia vir de um lugar, não do esforço da pessoa, mas do próprio Senhor. Então, pense em nós agora, como é que nós conseguimos estar bem hoje, passar por situações? Da onde é que vem a nossa força? Ela só pode vir de um lugar, do Senhor. Ela não vem de outro lugar. Lembra quando a gente fala sobre a salvação, que a salvação é um presente que vem de Deus? Ele não é das obras, não é por nada que a gente faça. Então, exatamente, todas as coisas elas vêm do Senhor. Elas não vêm por conta de nada que a gente fizer. Boas obras, né? Ser bonzinho, né? Não ser respondão, essas coisas são coisas que nós temos que fazer por obrigação, né? Não responder o papai e a mamãe, ser educado, não ser malvado com outras pessoas. Isso são características que são é, é, características não, são virtudes que a gente tem que ter, mas isso não quer dizer que, sendo assim, a gente vai alcançar a salvação, porque a salvação, ela é um dom gratuito de Deus, e ela é um presente, ela vem do Senhor, porque Ele quis nos salvar, e não porque nós estamos fazendo alguma coisa. E a mesma coisa é o caso de Sansão. Sansão recebeu a força do Senhor para poder fazer os propósitos de Deus, porque Deus o escolheu, e não porque Sansão era bonito, porque seu cabelo era grande, porque ele não bebia vinho, como eu disse. Eram características para estar separado para Deus, mas não quer dizer que isso dava força para ele, tá bom? Se Dal quiser comentar aí também um pouquinho que eu falei, acabei falando sozinho, pode ficar à vontade. Tá bom. E tem uma parte aqui, deixa eu ver. Vou colocar aqui. Aí é Juízes. Deixa eu abrir aqui a palavra para a gente ver. Vou ver aqui, Juízes. Acho que é 16, né? Compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu acho o versículo. Porque ninguém sabia de onde estava vindo essa força de Sansão. Deixa eu ver aqui, versículo 9. Aqui, Juízes 16, 9. Vou aumentar mais um pouquinho. E vou pedir
Deixa eu ver aqui quem vai ler. Deixa eu ver quem vai ser aqui. Cauã. Cauã, dá uma lida aqui nesse versículo, Cauã. 16:9. E os espias estavam assentados com ela, numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de Vimes, como se quebra o fio da estopa, ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Sansão foi amarrado aqui com um tipo de material assim que o homem não dava para se livrar. Ele deixou ser amarrado por Dalila. Aí Dalila aí fazia de conta, os filisteus estão vindo aí. Aí ele aí pegava, quebrava. Ele era amarrado, aí daqui a pouco quebrava assim. E aí ficava esperando os filisteus. Aí chegou nessa hora também que aconteceu a mesma coisa. Dalila amarrou ele e ela aí gritou assim: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Aí Sansão aí quebrou aquele negócio que estava amarrando ele. Aí ninguém estava sabendo de onde estava vindo essa força de Sansão. Mas por quê? Porque estava olhando ele exteriormente. Às vezes colocam as imagens assim na internet ou até em filme como se Sansão fosse um homem musculoso, bem forte assim, aparentemente, mas só que aqui diz que ninguém sabe de onde vem essa força. Nós sabemos de onde vem. E Eric falou que vinha de Deus essa força. Então a aparência de Sansão parece que não era de um homem assim musculoso, porque ninguém sabia como é que ele tinha tanta força assim. Parece que ele era um homem comum, um homem normal, e assim também era o Senhor. O Senhor Jesus, quando estava aqui no mundo, ele andava no meio dos discípulos, junto com os discípulos, e o Senhor Jesus, ele tinha uma aparência assim de uma pessoa comum. Ele não tinha nenhum destaque assim, porque colocam também a imagem do Senhor Jesus como se fosse homem assim, bonitão, o cabelão, com a roupa branca, né? E andando no meio dos discípulos assim. Quem olha já de longe diz assim: aquele dali que é o Senhor Jesus, aquele dali que é Jesus. Não é assim que acontece nos filmes? Alguém já viu isso aí? Quando vê Jesus andando no meio dos discípulos, aí olha logo assim, e diz: aquele ali que é Jesus, aponta logo. Mas, na verdade, Jesus, ele no meio dos discípulos, ele também não tinha nenhuma aparência. E também ficavam perguntando tinha aquela sabedoria dele. Bora ver aqui Marcos. É parecido com Sansão aqui, tá vendo? Sansão é um tipo também, uma figura do Senhor. Vamos compartilhar aqui a tela. Vê aqui Marcos, capítulo 6. Olha o que perguntaram sobre Jesus. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Porque aquele homem ali, que eles estavam vendo, era o próprio Deus encarnado. E o Espírito Santo, ele estava no Senhor, e era o Espírito Santo que fazia todas aquelas coisas ali. Então, o poder que o Senhor Jesus estava usando também vinha, ele era o próprio Deus, mas ele não usava nada dele. Ele usava do poder do Espírito Santo. Olha as maravilhas que ele fazia. Tá vendo?
E o Senhor Jesus também, ele cresceu em sabedoria, ele era um homem verdadeiro, ele veio como um bebezinho, no ventre de Maria, e foi crescendo em sabedoria, aprendendo também, e se tornou esse homem aqui. Aí. Então, o Senhor Jesus, ele foi, parece que caiu de novo, não foi? O Senhor Jesus, ele foi perfeitamente dependente de Deus em tudo. Foi dependente de Deus em tudo. Tudo ele dependia de Deus. Ele foi o nazireu verdadeiro. Vou fazer uma pergunta aqui. O que significa nazireu? Alguém sabe dizer? Eric falou aí no começo. Eu vou falar aqui. Ó. Nazireu significa separado. E o Senhor Jesus, ele foi o verdadeiro nazireu. Porque desde o ventre de Maria, ele já era separado. Mas antes disso, antes, na eternidade, ele já era o Filho de Deus. E quando ele se tornou homem, ele foi perfeito em tudo aqui. Mas já Sansão, que foi um nazireu, Sansão falhou. E o que foi que Sansão falhou? Onde foi que Sansão errou? Alguém sabe dizer aí agora? Sabe da história de Sansão? Vamos ver se alguém vai dizer. Não consegui ouvir. Onde foi que Sansão falhou? Vamos voltar? A gente viu a história de Sansão e ele errou em uma coisa. Sansão, ele se envolveu com Dalila, com uma mulher que não era para ele estar com ela. E aí Dalila era falsa e queria entregar Sansão aos filisteus. Só que toda vez Sansão escapava. Ela ficou insistindo tantas vezes para saber de onde é que vinha a força dele. Aí o cabelo era o sinal da força dele, que Deus deu. E aí ele chegou, de tanto ela ficar perguntando, aí ele falou que ele era nazireu, que nunca tinha cortado o cabelo, mas se acontecesse de rapar a cabeça dele, tirar as 7 tranças que ele tinha, tinham 7 tranças. Aí ele perderia a força. O que foi que ele fez? Ele falou tudo para Dalila. Aí Dalila era falsa. Dalila não gostava dele. E aí Dalila ganhou dinheiro para entregar ele. Aí quando ele falou, ela fez com que ele dormisse no colo dela. E aí chamou um homem e disse assim, agora rape aí a cabeça dele. Aí Sansão estava dormindo. Aí veio um homem, aí arrancou as tranças lá rapou a cabeça de Sansão. E aí a força de Sansão, ó, foi embora. Quando Dalila falou que viu os filisteus, ele pensou que estava forte ainda. Aí se levantou. Quando tentou bater nos filisteus, ele aí apanhou, foi preso, aí arrancaram os olhos dele. Então, o erro de Sansão foi confiar na mulher, em Dalila. Não era para ele confiar. Ele era para manter segredo. Aí acabou. Ele foi preso, ficou cego porque arrancaram os 2 olhos dele. Mas Deus, depois disso tudo, ainda fez o cabelo dele crescer aos pouquinhos. E aí, quando chegou nesse momento aí que Eric falou, ele pediu a Deus para dar força, pelo menos aquela vez, para se vingar. Ele ia se vingar mesmo.
de todos aqueles que fizeram isso. Aí, quando colocaram ele perto dessas colunas aí, ele aí empurrou as colunas, caiu tudo. Foram 3.000 pessoas mortas. Ele matou mais quando ele morreu do que quando ele estava vivo. É isso aí, Eric. Exatamente. Então, agora eu vou perguntar o que significa Nazireu. Será que alguém gravou mesmo? Separados. Isso aí, Nazireu significa separado. Uma pessoa separada. Jubes colocou aqui. E separado para Deus. É assim, separado para Deus. E Sansão foi uma pessoa que Deus fez com que aquela mãe, a mãe dele, ela não podia ter filhos. Aí o anjo disse que ela ia ter um filho, mas aquele filho já era separado para Deus. Esse filho era quem? Sansão. E por isso que ele foi nazireu. Mas só que ele gostava muito de mulher. Ele já teve uma esposa, aí depois buscou outra. Teve caso com algumas mulheres, ele foi pecando até que caiu nas mãos de Dalila. E falhou. Perdeu o voto dele, porque o cabelo dele foi rapado, não era para rapar. E perdeu a força dele também. E depois ele teve que morrer por causa disso. Essa é a história de Sansão. Mas o Senhor Jesus, que é separado para Deus, que foi separado para Deus, ele foi perfeito. Ele não errou em nada. Da boca dele não cometeu pecado nenhum. Ele não pensava nada de errado, ele não falava nada de errado. O Senhor Jesus era perfeito. E o Senhor Jesus, quando morreu, ele morreu para quê? Para nos salvar. E Sansão, quando morreu, morreu para matar os seus inimigos. Mas o Senhor, quando ele morreu para salvar os seus inimigos. E quem eram esses inimigos do Senhor? Quem eram os inimigos de Deus? Quem sabe? Os pecadores. Muito bem. Todos nós éramos inimigos de Deus. E aí, quando o Senhor Jesus morreu ali na cruz, foi para nos salvar. Mas Sansão, quando ele se suicidou ali, que ele matou um monte de gente, mas também ele tinha que morrer, porque ele derrubou aquela casa toda ali, era tipo uma laje grandona, que tinha umas 3.000 pessoas ali em cima. Quando ele derrubou a coluna, as duas colunas, caiu tudo. E ele também morreu. Mas ele morreu para quê? Foi para salvar alguém? Foi para quê? Sansão, ele morreu para se vingar dos seus inimigos, para matar todos os inimigos dele ali, os filisteus. É isso mesmo, Eric? É isso aí. Embora Sansão ele agiu, né, para se vingar, ele acabou cumprindo aí o propósito que Deus tinha para ele, que talvez se ele tivesse ido, né, da forma que o Senhor gostaria, ele teria livrado o povo de Israel dos filisteus, né? Só que ele cumpriu o propósito de Deus, mas só que ele agiu aí para se vingar, né? Mas ele
ele cumpriu aquele propósito do início, né, que era livrar o povo de Israel dos filisteus. Mas infelizmente aí Sansão ele errou, mas ele também se lembrou do Senhor. Se eu não me engano, no capítulo de Hebreus, se eu não estou enganado, Dal, Hebreus 11, que fala, é o capítulo que fala da fé, ele é mencionado lá. Então, apesar de ter errado, né, de ter agido ali, sendo desobediente, tomando decisões por si próprio, Sansão ele é um salvo. O Senhor salvou ele. Se eu não me engano, ele é mencionado no capítulo que fala da fé, fala de vários que deram testemunho da fé, e aí fala sobre ele também. Deixa eu ver. 6. Aqui, ó. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Aqui o apóstolo Paulo está falando que faltaria muitos aqui para ele citar, né? Pessoas que deram bom testemunho de fé, né? E aí ele cita Sansão. Então, Sansão também é um salvo. E aqui ele até fala, né? No 11 ele fala assim, ó, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Então, mas tudo isso aqui foi pela fé, pela força que vinha do Senhor. Tá quase chegando no nosso horário, já passou um pouquinho aqui, mas eu acho que dá tempo de cantar um hino, Dal. Dá tempo, sim. Vou deixar aí para você escolher aí os que estavam mais quietinhos aí para cantar o hino. Deixa eu ver aqui quem é que estava mais quietinho hoje. Deixa eu ver. Moisés. Moisés, não sei se Moisés vai querer cantar ainda. Deixa eu ver aqui, outra aqui. Heloísa tá aí? Hein, George? Não, ela não entrou hoje, não. Não entrou hoje não, né? Deixa eu ver aqui Não. quem mais. Hum, Rafaela sabe cantar algum hino, Rafaela? Qual hino que você gosta, Rafaela? Lembra de algum? Irmão Leones me levantou a mão. Será que sabe? Quem é que sabe cantar esse hino aqui? Esse hino é facinho, facinho. Mamão com açúcar. Quem foi que falou? Valentina, Oi, Valentina. Então, para a gente estar encerrando, Valentina, canta esse hino para a gente. é fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. Crer só nele agora de todo o coração. Criança sem demora, aceita aí a salvação. Tanta. Parabéns, Valentina. Valentina, eu vou fazer uma perguntinha que você já está aprendendo a ler, Valentina, que eu lembro que você sabia os hinos sem ler. E já tá aprendendo, irmão, já sei. Isso aí, que bom, viu? Tá vendo, ó, como é que o tempo passa rápido? Esses dias ela sabia tudo sem ler, agora já tá aprendendo. Eric, você tá ficando velho, viu? Daqui a pouco vem a sua também aí, viu? Logo, logo.
A cabeça, Dó, já tá ficando branquinha, branquinha. Então, prontinho, viu? Vocês aprenderam, conseguiram aprender alguma coisa de Sansão? Entenderam um pouco? Tem alguma coisa que vocês não entenderam? Se não entenderam, a gente pode, numa próxima, falar de novo. Então, Sansão era separado para Deus, era um salvo, como o Eric falou, mas falhou também em muita coisa, ele errou. E aí, mesmo errando, Deus vai até o fim com o seu propósito e ele teve que cumprir. Então, assim para nós também, a gente tem que confiar em Deus e não em si próprio e nem nos homens. A nossa confiança tem que ser sempre em Deus. E o Senhor Jesus, ele foi perfeito nisso. O tempo todo ele confiou no Pai. Então, deixa eu colocar aqui a finalíssima. Ah, tinha até um hino aqui. A rocha aí. Eu botei outro hino, mas tudo bem. Depois a gente canta esse daqui também. Mas agora chegou a hora de... Que hora é essa? Hein, Hora Valentina? de Hora de mimir. E mimir significa o quê? dormir. Dormir. Mas antes Dormir. de dormir, mas antes de dormir, fechar os olhos, o que é que a gente deve fazer? Orar. Isso, orar a Deus. E orar significa o quê? Quem é que sabe aí agora orar? O que é que significa orar? Falar com Deus. Isso mesmo, falar com Deus. Então a gente pode falar com Deus, dizendo o que aconteceu com a gente hoje. A gente pode falar com Deus também, confessando que a gente fez errado. A gente pode falar com Deus pedindo alguma coisa. A gente pode falar com Deus também agradecendo por tudo, pela live aqui também que teve, pelo ensinamento, agradecer por papai, mamãe, agradecer por tudo, que Deus, ele gosta que a gente fale com ele. Mesmo que ele saiba já tudo, mas ele gosta que a gente fale com ele. Então é bom a gente estar sempre falando ou orando a Deus. E na hora de orar, a gente fala com o Pai, e aí termina a nossa fala ou a oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certinho assim? Então, antes de dormir, primeiro a gente fala com Deus, ora a Ele, e na hora que acordar também é bom lembrar de Deus. E durante o tempo da gente, quando a gente for na escola ou vai para algum outro lugar, a gente tem que lembrar sempre de Deus e o tempo todo a gente pode falar com Ele. E agora eu vou pedir aqui a Eric para agradecer, falar com Deus e a gente encerrar. Isso aí. Então, o tio Dal vai tirar a gravação aí.